Olá pessoal, tudo bem? Espero que com vocês esteja tudo bem, comigo está tudo bem sim. Estamos novamente fazendo mais uma revisão então aqui pelo YouTube da teleaula número 2 com vocês, mais a revisão da aula atividade 2, certo pessoal? Vamos seguir então, estamos nossa revisão da nossa disciplina de políticas macroeconômicas, né? Aquilo que a gente falou e discutiu bastante, principalmente na aula passada, essa questão que tem muitas coisas a ver com a atual realidade que nós estamos passando, né, de adoção por parte dos nossos governantes aí de uma postura em frente às questões macroeconômicas do Brasil, frente às questões financeiras, principalmente ao médio e pequeno empreendedor, empresário, certo? Aula 2, pessoal, o professor de vocês lá que passa o norte, né, da disciplina de vocês, fala em contabilidade social. Lá na seção 2 do livro de vocês fala muito em contabilidade social. O que é a contabilidade social? Podemos definir contabilidade social como a somatória de todas as categorias econômicas que são divulgadas pela mídia em forma de estatísticas, as quais produzem informações atualizadas e compreensíveis de grande valor para todas as empresas e sociedade em geral. Essas estatísticas são levantadas de acordo com regras universais de mensuração e revelam dados sobre o nível de produção, renda, emprego, desemprego, salários e outros indicadores econômicos. Em suma, através da contabilidade social, obtém-se um retrato da realidade econômica e social dos países, permitindo uma análise do desenvolvimento econômico deles ao longo do tempo. Bom, fator importantíssimo a questão da contabilidade social, porque a gente está vendo realmente o franco desenvolvimento de um país, se ele está indo de acordo, qual o ponto, onde tem que melhorar, se é a questão do salário, se é a questão do desemprego, se precisamos potencializar uma política de renda maior para a população, enfim, né? Muito em a ver com as condições que a gente está vivendo hoje com essa crise do coronavírus, né? O PIB, a gente falou um pouquinho do PIB já na aula passada e em outras disciplinas, mas o PIB nada mais é do que o Produto Interno Bruto. É uma medida do valor dos bens e serviços que o país produz no período, na agropecuária, indústria e serviços. Então entra todo esse somatório de medidas de bens e serviços. Para formar o PIB são somados bens e produtos finais, aqueles vendidos ao consumidor final, do pão ao carro, mais serviços prestados e remunerados. Do banco à doméstica, mais investimentos. Os gastos que as empresas fazem para aumentar a produção no futuro, mais gastos do governo. Tudo que for gasto para atender a população, do salário dos professores, a compra de armas para o exército, compõe o produto interno bruto de um país, certo? O nosso sistema nacional de monetário, o sistema de contas nacionais, ele tem duas divisões, as contas nacionais e as contas satélites. As contas nacionais nada mais são do que o somatório de todas as categorias econômicas, as quais produzem informações numéricas e estatísticas dos diversos setores macroeconômicos do país. Depois nós vamos ver as subdivisões das contas nacionais. As contas satélites são um subsistema das contas nacionais. Isto significa que existe uma relação de dependência metodológica e de resultados entre as contas satélite e as contas nacionais. As contas nacionais, as contas econômicas integradas, o SEI, são divididas em três grandes conjuntos de contas: contas correntes, contas de acumulação e contas de patrimônio. As contas correntes subdividem-se em conta de produção e contas de rede. As contas de acumulação em investimentos e conta financeira. E contas de patrimônio, enfim, entra a questão do patrimônio líquido. Certo, gente? Passamos então ao decorrer da aula e chegamos na matriz de insumo, produto e números índice. Certo? Vamos estudar um pouquinho, nós temos uma atividade depois na aula atividade a respeito dessa
dessa matriz, certo? A teoria da matriz insumo-produto foi desenvolvida pelo economista russo Vassily Leontief. Como o próprio nome sugere, essa teoria permite a identificação da interdependência das atividades produtivas, no que concerne aos insumos e produtos utilizados e decorrentes do processo de produção. Leontief utilizou a matriz input-output para retratar as relações intersetoriais de uma economia. Na matriz, temos a coluna input, que registra um setor da economia, e na linha correspondente são lançados os outputs deste setor. Dessa forma, podemos ver a dependência de cada setor com os demais setores da economia. Um exemplo, coloquei uma tabelinha para vocês que está no livro didático de vocês do sistema de transformação com exemplos, certo? Temos ali então a tabela dos inputs e a tabela dos outputs. Input nada mais são do que entradas de recursos, outputs são saídas de recursos, certo? Um exemplo, temos a operação linha aérea, os inputs são aviões, pilotos e equipe, passagem e carga de combustível. A gente precisa disso aqui então para fazer o processo de transformação, que é transportar passageiros ou cargas, certo? E o output são passageiros e cargas transportados de forma satisfatória, certo? Um outro exemplo que ele coloca aqui para nós aqui, então, uma operação que a gente vai precisar de input e output de comida congelada. As nossas entradas nós temos que ter, então, primeiro uma comida fresca, operadores, congeladores, gás, enfim, todo aquele insumo que a gente vai precisar para preparar essa comida, certo? Processo de transformação, preparar e congelar a comida. Saída, a comida congelada pronta a ser fornecida. Então, é essa questão aí interessante da matriz de insumo output aí que o Leontief coloca aí para que a gente utilize na nossa questão das políticas macroeconômicas. Falamos um pouquinho de contabilidade social antes, agora nós vamos falar aqui sobre uma contabilidade nacional e a teoria keynesiana de John Maynard Keynes, certo? Vamos ver então. A contabilidade nacional se desenvolve através da obra de John Maynard Keynes, foco na macroeconomia, que teve seu marco na década de 30, devido à Grande Depressão, iniciada em 1929, provocando urgência do estudo das questões macroeconômicas. A teoria de Keynes define a determinação do nível de renda e produto no curto prazo, como objeto de estudo da macroeconomia. O modelo keynesiano simples é um dos chamados regimes mistos da macroeconomia, que veio substituir os modelos clássicos, e seu alicerce está no rigor de preços e salários no curto prazo, flexibilizando no longo prazo. Os keynesianos acreditam que a demanda agregada determina a produção. Para Keynes, quanto maior a demanda efetiva de uma economia, maior será o crescimento econômico e o emprego dos fatores de produção. A teoria aqui ela é muito também focada na questão do emprego, né? O Keynes coloca essa questão não só do emprego dos fatores de produção, mas realmente do emprego-trabalho, como a gente está colocando aqui para vocês, certo? Pessoal, lembre-se, sempre que falarem de DA é demanda agregada, DE, demanda efetiva, certo? Falando em termos de macroeconomia. Para representar a teoria de Keynes, foi criado o modelo ISLM, para servir como instrumento de análise macroeconômica, cuja representação ilustra os pares ordenados de taxa de juros nominal e renda, e como resultado nos revelar o que causa a mudança de renda nacional quando um preço se torna fixo. Existem duas partes para este modelo. A curva IS significa investimento e poupança, não esqueçam. Esta curva retrata o que está acontecendo no mercado de bens e serviços. Curva IS retrata o que está acontecendo no mercado de bens e serviços. A curva LM significa liquidez e dinheiro. IS, investimento e poupança. LM, liquidez e dinheiro. Esta curva retrata o que está ocorrendo no mercado para balanças de dinheiro real.
Esses modelos são modelos gráficos e podem ser aplicados em diversas análises de situações, considerando que problemas econômicos e sociais podem ocorrer em qualquer lugar do mundo, especialmente naqueles países que apresentam crises econômicas mais frequentes, devido à fragilidade da sua economia e outros fatores. Diante disso, pessoal, passando nessa questão então do estudo das matrizes aqui e da teoria keynesiana junto à contabilidade nacional, temos a questão importante para passar para vocês, um aspecto bem resumido dos fluxos financeiros e balanços nacionais. Os fluxos financeiros descrevem a atividade econômica sob os aspectos monetário e financeiro. Deste modo, somente são contabilizadas as transações feitas com a utilização de moeda ou de crédito. As contas registram as compras e vendas de bens e serviços, entradas e saídas de créditos e capitais, e as variações nos encaixes monetários. Em suma, as origens e destinos dos fundos entre os diversos setores da economia. O balanço de pagamentos é a conta dentro da contabilidade social que serve para o registro de todas as transações econômicas de um país com o exterior, ou seja, de um país com o resto do mundo. Balanço de pagamentos também chamado de BP. De maneira simplificada, o balanço de pagamentos é formado por duas contas: o balanço de transações correntes, que é o BTC, e o balanço de capitais autônomos, que é chamado de BK. E é dado pela seguinte fórmula: balança de pagamentos é igual o BTC mais o BK. Temos também, pessoal, falando nessa questão, a balança de transações correntes, que é o BTC. O BTC é formado por três contas menores: a balança comercial, a balança de serviços e rendas e as transferências unilaterais, certo? É dado pela seguinte fórmula: balança de transações correntes é igual a balança comercial mais balança de serviço mais as transferências unilaterais. Temos a balança comercial que a gente viu ali em cima, certo? Certamente você já se deparou com informações em um noticiário na TV ou em algum site de que o Brasil exportou ou importou alguma mercadoria. Pois bem, nesse sentido de transação econômica internacional que envolve mercadorias eu falo de bens tangíveis que eu posso pegar, é lançado na balança comercial, certo? Então todas essas transações de importação e exportação devem ser lançados nesse demonstrativo financeiro da balança comercial. Balança de serviços e rendas, chamado BS. Já na BS são feitos os lançamentos de vendas e compras de bens intangíveis. Já está dizendo o nome: balança de serviços e rendas, bens intangíveis, que eu faço, porém não posso tocá-los, serviços, junto ao resto do mundo. Por exemplo, se uma empresa brasileira prestar serviço de consultoria para uma empresa no Japão, ela vai receber dinheiro por esse serviço. Deve ser creditado na balança de serviços e rendas. Transferências unilaterais, do TU, que estava lá na formulazinha de cima. A última conta que forma o BTC é a conta de transferências unilaterais. Nela aparecem as transações internacionais relacionadas com doações. Se uma organização não governamental brasileira que cuida da Mata Atlântica recebe uma doação de uma pessoa que mora na Alemanha, esse dinheiro recebido é lançado com sinal positivo na conta de transferências unilaterais. E assim e vice-versa. Pode ser diferente também, caso seja daqui para fora, de fora para dentro do país. Temos ainda a questão do balanço de capitais autônomos, o BK. A segunda conta que forma o balanço de pagamentos é o balanço de capitais, o BK. Então, ela é dada pela seguinte forma: BP igual BTC mais BK. Em balanço de capitais autônomos são lançados
empréstimos internacionais, investimentos diretos internacionais feitos diretamente na produção e investimentos indiretos internacionais, investimentos que não são feitos na produção, ou seja, os investimentos financeiros como aplicações na Bolsa de Valores, aplicações bancárias, aplicações em títulos do governo. Muito importante, administradores, que a gente saiba realmente dessas questões financeiras e saber aonde que a gente tem que realmente lançar determinados investimentos, determinadas contas, para que realmente tenha uma transparência muito importante dentro da nossa organização. Certo, gente? Fiz para vocês aqui um resumão, na verdade, da teleaula 2, um resumão da parte 2 do livro didático de vocês, tá? Um resumão mesmo. Peço para vocês que nessas dúvidas aí que a gente não conseguiu de repente dirimir de vocês aí nessa pequena revisão, que vocês vão lá no livro didático, vão lá na teleaula de vocês lá e verifiquem novamente, certo? Vamos para a aula atividade, pessoal. Lembrando que eu continuo aqui no chatzinho do YouTube, aqui, vamos junto aqui conversando, e daqui a pouco eu vou abrir a ferramenta Zoom para a gente bater um papo. Tem informações novas aí com a questão das aulas, tem algumas outras notícias que eu preciso passar para vocês, além da gente discutir um pouquinho o cenário macroeconômico e político que o Brasil está vivendo atualmente, certo? Aula atividade 2, vamos lá. O produto interno bruto é o valor que se refere ao mercado de, vamos ver então, todas as transações de bens e serviços produzidos em uma economia durante o período de um ano. Sim, é tudo isso. Lembra que eu falei para vocês o que entra no PIB? O Produto Interno Bruto, ele é o valor que se refere a todas as transações de bens e serviços produzidos na economia durante o período de um ano. Vai entrar ali realmente para fazer o PIB do país, certo? Então a alternativa correta é a letra B. 2. Assinale a alternativa que representa a finalidade da matriz insumo-produto ou matriz de Leontief. Letra D, pessoal, é a alternativa correta, tá? Prevê o impacto de alterações numa indústria sobre as outras e dos consumidores, governo e fornecedores sobre a economia. A finalidade da matriz insumo-produto ou matriz de Leontief é prever o impacto de alterações numa indústria sobre as outras e dos consumidores, governo e fornecedores sobre a economia. Por isso que a alternativa correta é a letra D. Lembra lá a matriz de Leontief que a gente falou da questão dos inputs e dos outputs, certo? Importante a gente lembrar essa questão aí para que a gente tenha um bom andamento na nossa disciplina de macroeconomia. 3. Além da política fiscal, há uma outra grande ferramenta disponível pelo governo na hora de incentivar ou inibir a DA, demanda agregada, lembra? A política monetária. No que tange as informações da política monetária, marque verdadeiro ou falso, certo? A política monetária é uma ferramenta econômica que mexe com a quantidade de moeda em circulação e a massa monetária. Instrumentos que podem, dependendo das necessidades do momento, estimular o consumo ou parar as pressões inflacionárias. Verdadeiríssimo, isso mesmo. Vou falar apenas as verdadeiras, pessoal. A moeda manual é definida como papel moeda em si e pelas moedas metálicas em circulação. Moeda que pode estar nas mãos das pessoas ou nos depósitos à vista da rede bancária nacional. Sim, moeda manual é aquela que a gente pode pegar, isso mesmo, correto. A moeda escritural é definida como os depósitos bancários, a serem usados como meio de pagamento, através do uso de cheques, transferências bancárias e cartões de crédito. A gente não vê o dinheiro, a gente não pega ele na mão, mas a gente negocia com ele. Essa é a moeda escritural. Certo, pessoal? Vamos para a última? Então vamos lá, então. Não esqueçam, daqui a pouquinho eu vou abrir o Zoom, continuo com vocês aqui, importante para que a gente participe, marcando a presença para poder justificar essa questão de vocês, tá? A desvalorização da moeda nacional. Vamos ver a alternativa correta? Deixa as importações mais caras, diminuindo o volume delas, o que contribui de forma positiva ao saldo da balança comercial. Sim, correto, certo? Por quê? Porque com a desvalorização da moeda nacional, as exportações ficam mais baratas,
tendência a aumentar ao volume das exportações. E as importações ficam mais caras, com isso vai diminuir o volume das importações. Como haverá uma queda nas importações, menos lançamentos com sinal negativo, advindo das importações, serão lançadas na balança comercial, contribuindo para esse saldo ficar mais positivo. Certo, pessoal? Muito tranquila a aula atividade de vocês de hoje, né? Realmente voltadas nos conceitos, maioria que a gente revisou aqui anteriormente a essa atividade. Peço que vocês não deixem de fazer as atividades de vocês no ambiente. Lembrando, muito importante, pessoal, quero conversar daqui a pouquinho no Zoom com vocês, do trabalho em grupo de vocês, das datas, elas não serão postergadas, certo? A gente pode ter postergação apenas na questão das provas presenciais, devido aos encontros a gente está fazendo dessa forma, à distância. Tá bom, pessoal? Aguardo vocês daqui a pouquinho, 2, 3 minutinhos, já abro lá o Zoom. E espero que vocês estejam todos bem. Muita saudade realmente de vocês, pelas ausências que a gente tem dos encontros presenciais, né? Fiquem com Deus e até mais.